E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Arsenalista na área chegando com mais um vídeo. Antes de tudo, já faz aquele procedimento normal de curtir, compartilhar, se inscrever. Eu odeio ficar falando isso um monte de vezes, eu não sou igual vocês do YouTube aí que pede todo vídeo. Mas enfim, você já sabe o que vocês têm para fazer aí. Não, é só brincadeira, ninguém é obrigado a fazer nada não. É claro que eu quero que você faça, mas... Tá, enfim. Mais um pós-jogo no ar. A gente ficou muito tempo sem ver o Arsenal jogar. Sério, parece que o Arsenal jogou no século passado, né? Talvez tenha sido bom esse tempo aí sem o Arsenal jogar, pelo menos não desgraçou a cabeça da gente. Mas no último domingo o Arsenal recebeu o Newcastle no Emirates Stadium. A escalação está aí no seu lado da tela, que você pode conferir. E ganhamos a partida por 4-0, né? O Arsenal que precisava de ganhar essa partida. A gente já está muito abaixo na tabela. O campeonato começa a se encaminhar ao seu final. E tudo que vier de vitória agora é lucro. Para a gente ver se a gente consegue uma classificação ao menos digna. Porque a Premier League, se a gente for olhar para um lado, já foi para o ralo tem muito tempo. E eu não falo nem de ser campeão, eu falo de conseguir ali um G4, um top 5, já foi pro ralo tem muito tempo. Embora a nossa diferença com essa vitória não seja muito grande para o quinto lugar do campeonato, que é o Manchester United, uma diferença de 4 pontos ali, 5 na verdade, a gente não sabe quando o United vai deixar de ganhar pontos e a gente não sabe também quando que o Arsenal vai conseguir ganhar os pontos que a gente espera que ganhe, né? Mas falando dessa partida, era essencial que a gente ganhasse, né? A gente precisa de ganhar jogos. O Arsenal que é uma das equipes que menos perde jogos no campeonato. O Arsenal que ainda está invicto em 2020. Mas tudo isso por causa dos empates, não necessariamente por causa das vitórias. Mas eu gostei sim da exibição que o Arsenal fez contra o Newcastle, né? Eu gosto bastante do padrão que o Arteta tem dado para o time. Ele tem tentado ser o mais ofensivo possível, ele tem sido ousado na sua estratégia e principalmente ele tem recuperado o gosto do Arsenal de jogar com a bola. Sem a bola, o Arsenal ainda tem muitos problemas. Está conseguindo ainda mais problemas por jogar de certa maneira até exposto. O Arsenal tenta sempre recuperar a bola no campo de defesa do adversário, mas quando não consegue deixa espaço. Mas eu acho que essa unidade, essa coletividade boa que o Arteta está conseguindo colocar no time, tá fazendo até com que a gente não sofra gols, sabe? O Newcastle criou suas chances, teve até uma bola na trave, mas não sofreu gols. E na minha opinião, porque o coletivo do time tem ficado mais forte, os jogadores têm reconquistado a confiança. O Arsenal que durante todo o jogo dominou o Newcastle que teve a estratégia de se defender, teve a estratégia de sair em contra-ataque. E quando contra-atacava, o Newcastle não tentava resolver de uma vez. Se tinha espaço, o Newcastle partia para cima. Se não tinha espaço, eles tocavam a bola, sabe? Tentando assim deixar o Arsenal nervoso. Eu achei uma estratégia muito boa, armada pelo Steve Bruce. Acho o Steve Bruce um técnico fraquíssimo, mas eu acho que ele armou bem o Newcastle. E acho que o Steve Bruce fez uma escalação, uma formatação tática muito interessante, com jogadores muito velozes que causaram um inferno para a defesa do Arsenal quando eles atacaram. O Saint-Maximin, que é um jogador bom de bola, muito rápido, tomando decisões rápidas. O Valentino Lázaro, que é um jogador que eu gosto bastante, já havia observado ele na Internazionale, foi emprestado pela Inter para o Newcastle e tem jogado um futebol interessante, na minha opinião. Ele é um lateral, mas um lateral avançado, sabe? Um cara que gosta de atacar. E ele é muito bom com a bola no pé, é muito rápido. Eu com certeza estou esquecendo outro jogador aí, que com certeza eu não deveria esquecer. Mas fora esses aí que eu falei, também tem o Joelinton, que está acostumado à Premier League, né? É um cara que surgiu aqui no Brasil sem muita pompa, pelo esporte, a Europa viu o atleta, ele foi para a Alemanha e agora está na Inglaterra conseguindo manter um nível bom. Mais um daqueles jogadores que
os excelentes profissionais brasileiros não conseguem ver, perdem esses atletas, eles aparecem lá na Europa para a gente chorar aqui depois, não é? Mas que a Europa tem um scout melhor do que o Brasil, isso a gente tem certeza, né? Que no Brasil continua dando chances para jogadores igual Diego Souza, Jadson, Thiago Neves, Ricardo Oliveira e outros, enquanto lá fora eles acham talentos que ninguém viu, igual o próprio Joelinton, igual o Richarlison, que jogava aqui em Belo Horizonte, jogava aqui no América, foi para o Fluminense, né? Mas o São Paulo, o Grêmio, o Inter, esses clubes foram incapazes de ver o atleta. Roberto Firmino é outro também. Enfim, é uma lista muito extensa. Daniel Alves, que jogou no Bahia. Davi Luiz, que jogou no Vitória. Nenhum clube desse famoso eixo Rio de São Paulo foi capaz de ver esses jogadores. Tirando aí o Richarlison, que jogou no clube carioca, que é o Fluminense, né? Mas o Newcastle, bem armado, foi um time que, igual eu falei, fez o inferno quando tinha bola, porque tinha jogadores de grande velocidade e jogadores que no 1 a 1 propunham ali dificuldade para a linha de defesa do Arsenal. O Arsenal tentando pressionar em cima fazia com que, quando o Newcastle tinha a bola, ficasse numa situação de mano a mano, um atleta do Newcastle contra um jogador do Arsenal, né? Porque a cobertura do Arsenal ia demorar um pouquinho para chegar, porque os jogadores estavam marcando lá na frente, né? E até o Arsenal perceber isso, o Arsenal sofreu um pouquinho, principalmente com o Saint-Maximin e o Valentino Lázaro, que driblaram, foram para cima, criaram chances. Mas quando o Arsenal entendeu a estratégia do Newcastle e quando o Arsenal parou de ser afoito a partir dos 20, 25 minutos, aí o domínio se resultou em chances, sabe? O Arsenal que enfrentou o Newcastle aqui sem a bola se fechava com tudo que podia, mas o nosso time, os Gunners, tiveram ali criatividade e organização para furar o bloqueio do Newcastle. Bolas longas, porém bem trabalhadas, assim, não era chutão, era lançamento, jogadas mais rápidas, inversões. Eu gosto de como o Arsenal tem sabido jogar com a bola e é contra esse tipo de adversário retrancado que a gente vê a evolução do time, né? O Arsenal abrindo espaços, é uma defesa fechada. Começamos a criar chances, a requerer defesaças do goleiro do rival, do Newcastle, porém no primeiro tempo a gente não conseguiu marcar gols. No segundo tempo, a gente, ainda com a posse de bola, ainda com o domínio de posse de bola absoluto que o Arsenal teve por todo o jogo, até por causa das propostas de jogo que eu falei. No segundo tempo, aí sim, tendo um intervalo ali para pensar, para estirar a cabeça e para corrigir alguns pontos, o Arsenal conseguiu marcar os seus 4 gols na segunda etapa. Eu chamo a atenção que logo na saída de jogo do segundo tempo, o Arsenal com menos de 30 segundos já estava no ataque e já tinha criado uma chance, né? Então é um time que está bem treinado para atacar. Eu acho que, claro, tem que desenvolver mais, é pouco ainda. Olhando para uma Europa League, por exemplo, para uma FA Cup que o Arsenal ainda está, quando a gente enfrentar os confrontos gigantes, a gente vai ter que apresentar mais, principalmente uma regularidade maior no nosso jogo. Mas eu acho que a gente está caminhando para o caminho correto, né? Acho que a gente está caminhando para um bom caminho de um time que sabe jogar com a bola e de um time que sabe ser ofensivo também. Então o Arsenal ali com 9 minutos do segundo tempo abre o placar, gol marcado pelo Aubameyang, uma jogada bonita ali pela direita, um cruzamento e o Aubameyang ganhou na cabeça e mandou para o fundo do gol. Pouco tempo depois desse gol, veio o segundo gol, que aí eu acho que é mérito total do Saka. O Saka recebe ali pela esquerda, tá marcado, consegue driblar o seu marcador, ganha a jogada pela esquerda, cruza ali para o meio, e ali no meio tava o Nicolas Pepe aparecendo dentro da grande área para fazer 2 a 0. Eu acho que eu estou confundindo, eu acho que o Pepe fez o primeiro gol e o Aubameyang o segundo. Enfim, não ligo, a jogada foi essa, 2 a 0. E com o 2 a 0 que para mim era justo no placar, o Newcastle passou a tentar atacar, né? Não tinha mais o que fazer. Criaram alguma chance de perigo, igual a bola na trave do Saint-Maximin. Muito também porque o Arsenal ainda tem que melhorar muitas coisas no seu jogo.
E defensivamente o Arsenal é muito irregular e foi de novo contra o Newcastle. Assim, errando passes bobos, errando saídas de jogo e dando espaços. Inclusive em uma dessas jogadas que o Saint-Maximin acerta a trave, mas aí o Newcastle passou a oferecer o contra-ataque. E no contra-ataque o Arsenal também está bem treinado, na minha opinião. Como o time está gostando de ter a bola, quando a gente contra-ataca, a gente vê ali que o time vai criar perigo quando contra-atacar com a bola. Os jogadores estão sendo rápidos, estão sendo incisivos e estão sabendo ler o jogo e levantar a cabeça. Nem todos os contra-ataques foram aproveitados, mas quando a gente contra-atacou, o torcedor ali já levantou da cadeira, porque o Arsenal, sabendo o que faz com a bola, conseguia ali armar com perigo os contra-ataques. O panorama da partida foi mais ou menos essa. A partida foi tranquila até o final, a partida bem dominada pelo Arsenal. Até que aos 45 minutos do segundo tempo, já com o Newcastle full ataque tentando alguma coisa, aí sim no contra-ataque a gente chegou ao terceiro gol. O Lacazette, que tinha entrado no jogo tocando pela direita ali, o Ozil dá um chute meio estranho ali na grande área, o Ozil apareceu para finalizar, né, a bola que veio pela direita, um chute meio estranho assim, o goleiro até meio que defende, entre aspas, a bola, mas ela entra 3-0. E aí, já com o jogo no final ali, no último lance da partida, o Newcastle já desistindo da partida e o Arsenal querendo mais, chegamos ao quarto gol com o Alexandre Lacazette, uma outra finalização estranha ali, mas ele conseguiu marcar o quarto gol. Comemorou muito o Lacazette, ele precisava desse gol, né? Ele é um atleta meio ansioso, meio nervoso às vezes. Ele precisava do seu gol. Panorama do jogo: 4-0 para mim é um resultado justo, por tudo que o Arsenal soube fazer na partida. Eu acho que talvez por causa de alguns lapsos de concentração que o Arsenal teve, principalmente na sua defesa, errando passes, errando saídas de jogo e dando ali algumas chances para o Newcastle quando o jogo estava controlado, o Arsenal errou e deu alguns espaços para o Newcastle. Talvez se o Newcastle fizesse um gol, isso fosse ser justo também. Mas eu acho que o Arsenal mereceu ganhar de muito. Porque quando o Arsenal chegou no ataque, chegou com perigo. O Arsenal produziu bastante para fazer 4-0. De exibições individuais, eu acho que todo mundo foi bem. Tirando algumas pataquadas do Leno e da defesa saindo para o jogo, igual eu já falei. Acho que o Xhaka esteve um pouco abaixo também defensivamente. Ele cometeu alguns erros ali desnecessários, porém ele não comprometeu. Né? Ele soube recompor desses erros, acertando passes, acertando jogadas lá na frente. E os destaques para mim foram o Aubameyang pelo gol, o Lacazette, que também entrou muito bem, o Pepe, que entrou ali. O Pepe não, o Pepe começou o jogo, mas ele marca o gol. E o Pepe tem se consolidado como uma boa opção titular do Arsenal, né? Ele tá com mais confiança agora, dá pra gente ver isso, bem legal. Ele tá mais solto na partida, isso é bem legal. Mas dois jogadores que eu gostaria de destacar, antes disso o Bellerin também jogou bem. Três jogadores que eu queria destacar, na verdade. Primeiro, o Ozil. O Ozil, ele parece que ele entende a característica dele de ser um atleta mais lento, de ser um atleta que não tem tanta intensidade. Mas o Ozil está se esforçando. Ele, dentro da característica dele, está buscando ser versátil, está aparecendo em diversas porções do campo. E em todas as porções do campo que ele está aparecendo, está passando avião? Passou, perdão. E em todas as porções de campo que o Ozil está aparecendo, ele está aparecendo bem, ele está sendo um bom distribuidor do jogo. E isso para mim é mérito também do Arteta, de entender o atleta, sabe? De não querer forçar o atleta a jogar numa característica que não é a dele. E também de não querer perder o atleta, sabe? Por exemplo, o Unai Emery, ele estava preterindo o Ozil, não estava colocando o Ozil para jogar, para tentar consolidar um estilo de jogo. Eu acho que o Unai Emery nessa não estava errado também. Mas eu acho que é muito importante também, é isso que o Arteta está mostrando, não querer perder o atleta. Não querer deixar no banco, nem relacionar para o jogo, um cara que recebe tanto dinheiro igual o Ozil, e um cara que também tem as características dele que podem ajudar. O Ozil está sendo um excelente distribuidor de jogo na era Arteta.
porque o Arteta está sabendo respeitar as características do Ozil, mas está convencendo o Ozil a ajudar dentro do esquema. O Ozil ainda sem intensidade, ainda sem ser um atleta rápido, mas um atleta que está compensando isso, sendo um excelente distribuidor de jogo. Às vezes a gente vê o Ozil até de segundo volante, entre aspas, ali, armando desde trás o jogo, mas ele está lá na frente também. Se não tiver alguém na esquerda, ele aparece. Eu acho isso muito importante. O Ozil que tem uma qualidade indiscutível e foi um jogador muito bom nessa partida contra o Newcastle. Outro destaque para mim, o Saka. O Saka que está quebrando o galho ali na esquerda, né? Não é a dele, ele não é um lateral. Mas o Arteta também ele está sabendo entender o Saka. Como que eu posso dizer? O Saka é um lateral, mas o Saka não está marcando sozinho. E quando o Arsenal ataca, o Saka está atacando na dele, de ponta. Está jogando avançado. E ele está ganhando muita confiança também, é a rodagem necessária e está se mostrando um bom jogador. O lance que ele fez no lance do segundo gol do Arsenal, uma jogada individual, ganhando contra um bom defensor, esqueci quem que é, o lateral direito do Newcastle, perdão, mas aqui é o canal do Arsenal, não do Newcastle, mostra a qualidade que ele tem. Ele ganha a jogada, ganha fazendo um drible muito bonito, ele dá uma caneta ali na esquerda, cruza e faz um gol. E o Saka está se mostrando uma opção confiável. Talvez não como lateral esquerdo, que ele está quebrando um galho, mas talvez quando a gente tem um lateral esquerdo para jogar ali, talvez o Saka seja titular na ponta esquerda. Para mim, hoje ele é titular do Arsenal. Está se tornando uma boa opção. Um jogador técnico, um jogador que tem velocidade, e um jogador que está começando a ser muito confiável nas ações com a bola. Tenho gostado do que o Saka tem feito com a bola. E para mim, o último destaque dentre os jogadores, o Ceballos. Ceballos que foi uma surpresa na escalação. O Arsenal jogou com uma dupla de volantes com o Xhaka e com o Ceballos. E eu gostei bastante do Ceballos, sabe? O Ceballos que é um atleta que vinha sendo reserva, até mesmo com o Unai Emery, e não vinha sendo muito aproveitado com o Arteta. Acho que ele jogou muito bem nessa partida contra o Newcastle, distribuindo o jogo, dando intensidade para a partida, dando versatilidade para o meio de campo do Arsenal, também marcando quando era necessário. E eu gostei muito do Ceballos como um camisa 8, sabe? Eu acho que contra o Newcastle ele nos relembrou os melhores momentos do Aaron Ramsey, guardadas as devidas proporções, porque o Ramsey é mais jogador. Mas gostei do que o Ceballos fez, gostei da resposta que ele deu, né, para esse momento dele que não é tão bom. A resposta que ele deu simplesmente mandando uma mensagem: eu estou aqui, eu quero ser aproveitado, eu quero mostrar onde eu quero ser aproveitado. Ceballos jogou muito bem, ele distribuiu bem o jogo, ajudou a distribuir ali junto com o Ozil, só que o Ceballos dando uma intensidade muito boa para a partida. Depois ali no final entrou o Torreira no lugar do Ceballos, né, para fechar mais o meio de campo. Ele entrou muito no final da partida, não dá para falar muito. O Lacazette fez o gol e o Willock entrou ali nos instantes finais, no lugar do Ozil. Foi logo após o Ozil marcar o terceiro gol ali aos 45 minutos. Também não dá para falar muito dele. Resumo da banda, resumo da ópera. O Arsenal mereceu vencer, igual eu já falei. Foi consistente coletivamente. Porém, entretanto, portanto, mas a gente tem que corrigir algumas coisas, principalmente em lapsos de concentração que a defesa está dando, algumas bolas que o Arsenal deu de graça, alguns momentos de desconcentração. E eu acho que em partidas mais importantes contra adversários maiores, se o Leno errar um tiro de meta, por exemplo, isso pode resultar até num gol. Mas isso tudo é coisa a ser corrigida nos treinamentos. O que importa é que o time está evoluindo, tá dando um pouquinho de esperança pra gente aí quanto à Europa League. Vou fazer um vídeo sobre a Europa League depois. Eu queria saber a opinião de vocês quanto a esse jogo, quanto aos atletas, quanto ao Arteta, quanto ao adversário. Se o Newcastle era tudo isso mesmo, ou se era muito fraco. Quero saber a opinião de vocês. Acho que eu viajei um pouquinho na maionese nesse pós-jogo também. Mas comente também se você achar que eu viajei muito na maionese. Quero saber muito a sua opinião. E demais é isso. O Arsenal ganhou de 4-0. A gente se vê no próximo vídeo. Tava com saudade de fazer vídeo pra vocês, né? Tava com saudade de ver o Arsenal jogar.
E que bom, gente. Que bom que a gente ganhou. A gente tava precisando muito. Que bom. Que bom. Graças a Deus. É isso que importa. Saudações, arsenalistas. Até a próxima.